Olá, meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos. Nossa aula 3. Vamos tratar do patrimônio familiar. É muito importante essa aula de hoje, muito, muito, muito importante. Por quê? Porque, na verdade, você precisa entender como é formada a sua holding patrimonial. A sua holding patrimonial é formada por todos os seus bens, todos aqueles bens que estão relacionados no seu imposto de renda, sejam bens imóveis, sejam aplicações, sejam outras empresas, aí começa a ficar mais complexa a holding. Nós vamos tratar com vocês daquela holding que é mais simples, aquela holding que é formada por patrimônio imobiliário e por dinheiro, investimentos, ok? Então, a minha promessa é que se você ficar até o final, você vai saber como que isso é importante e como fazer esse movimento. Então, quando a gente está tratando de holding patrimonial familiar, a gente, na verdade, faz com que, o nosso patrimônio seja transmitido para essa empresa, para essa sociedade, para que a gente forme esse patrimônio, institucionalizando o nosso patrimônio. E isso é muito importante, por quê? Porque nós vamos deslocar a competência do direito de família e do direito da sucessão, das sucessões, para o direito empresarial. E isso é importante porque, pelo direito de família, os nossos herdeiros precisam necessariamente receber 50% do nosso patrimônio. Nós temos disponibilidade de 50% fazer o que a gente bem entender, dentro do direito de família. Mas dentro do direito empresarial, nós podemos levar todo o nosso patrimônio para dentro dessa sociedade. Isso é que é importante, é isso que é muito bacana. Então, na verdade, quando a gente faz esse movimento, a gente está combinando que daqui para diante, quem vai cuidar, se a gente tiver alguma discussão, não será mais no judiciário de família e de sucessões, sim no judiciário de empresa e no judiciário empresarial, a vontade das partes é muito, muito importante. Mas vamos esquecer de judiciário. Por quê? Porque se você ficar até o final, você vai ver que nós estaremos livres do judiciário quando nós fazemos o nosso planejamento patrimonial da família e institucionalizamos o nosso patrimônio. Então, a gente faz a criação da nossa holding patrimonial e como é que a gente calcula essa legítima, que é aquela parte que a gente obrigatoriamente tem que deixar para os nossos herdeiros. A legítima é calculada em 50% do nosso patrimônio. Então, se nós temos um patrimônio de R$ 1 milhão, 500 mil reais é do marido ou da mulher e 500 mil reais é o patrimônio que está ao nosso dispor. Então, desse patrimônio de R$ 500 mil, por exemplo, R$ 250 mil eu posso fazer o que bem entender, mais R$ 250 mil eu preciso levar para os meus herdeiros necessários. Quem são os meus herdeiros necessários? Os meus filhos, os filhos, os netos e os bisnetos, os ascendentes pais e avós e o cônjuge. Esses são os nossos herdeiros necessários. E esses herdeiros necessários precisam receber 50% desse patrimônio. Acontece que quando eu levo todo esse meu patrimônio para dentro de uma sociedade holding patrimonial, eu faço lá dentro da holding um outro planejamento e dou um tratamento mais personalizado. Eu dou o tratamento que melhor se adequar à minha família. Essa é a vantagem. Então, para calcular a legítima, eu já sei o que eu tenho que fazer, mas para eu ficar livre de tudo isso, também já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que não deixar
o meu patrimônio disponível, eu tenho que deixar o meu patrimônio em um planejamento patrimonial familiar, eu tenho que deixar o meu patrimônio dentro da minha holding familiar, ok? É importante que vocês saibam exatamente todas essas interferências do Código Civil, na parte do direito de família e na parte do direito das sucessões, para vocês verem quanto é importante o planejamento, para vocês evitarem todo esse transtorno, evitarem todas essas regras. Então, vamos adiante. A gente precisa agora de entender que, na parte disponível, quando o regime for de comunhão universal, não se inclui desculpa, nessa parte, os bens da meação. Por quê? A metade desse patrimônio, ele é exclusivamente do meieiro ou da meieira, que é aquela pessoa, é o cônjuge que se casou sob o regime da comunhão total de bens, comunhão universal de bens. Então, nesse caso, o testador, ele fica proibido de estabelecer também cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e de incomunicabilidade sobre os bens da legítima. Então, 50% do nosso patrimônio ele vai, chegar aos nossos herdeiros, mas 50% desse nosso patrimônio vai chegar aos nossos herdeiros sem as cláusulas de segurança, sem o tripé de segurança. Qual que é que tripé é esse, professora? Preste atenção, que eu vou te ensinar. Qual é esse tripé? É o tripé das cláusulas de segurança, que são incomunicabilidade, ou seja, todo o patrimônio que a gente leva para dentro da nossa holding não se comunica com os, parceiros, seja o regime de casamento que os nossos filhos adotar, não se comunica com o parceiro, com o convivente, em qualquer que seja o tipo de união. Então, essa cláusula de incomunicabilidade é super, super importante. Também, ela é inalienável. A gente coloca um outro gravame dentro dos bens que a gente leva para a holding patrimonial. Ou seja, todos aqueles bens que estão dentro da holding patrimonial, eles são inalienáveis. Então, os nossos filhos recebem esses bens por cotas sociais, porque eles passam a ser donos em algum momento, que vocês vão aprender mais adiante, de todas as cotas sociais, né? Aquelas cotas sociais representam todo o patrimônio dos pais. E quando eles recebem essas cotas sociais com o gravame da impenhorabilidade e da inalienabilidade, significa que esse patrimônio não pode responder por dívidas e esse patrimônio também não pode ser penhorado. Então, esse é um tripé fundamental, muito importante que a gente utilize dele para proteger o patrimônio que a gente está levando para essa sociedade, para que esse patrimônio chegue aos nossos filhos, aos nossos netos e bisnetos e assim sucessivamente. Só que quando eu trato desses mesmos bens sem o planejamento patrimonial, adotando a holding familiar, eu não posso, nos 50% que eu estou doando para os meus filhos, eu não posso estabelecer cláusulas de segurança, eu não posso utilizar o tripé. O tripé não pode ser utilizado, por quê? Porque lá no Código Civil, no artigo 1848, é proibido. É proibido que o testador, aquele que deixa um testamento doando lá 50% do seu patrimônio, e que ele deixe esse testamento com cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e de incomunicabilidade sobre os bens da legítima, declarada em testamento. Então, se eu for fazer um testamento, 50% do meu testamento, 50% dos bens que eu estou levando para esse testamento não podem ter esse tripé de segurança. Então, mais um motivo para a gente
não deixar o nosso patrimônio fora da holding patrimonial. E aí a gente vai fazer, uma outra análise que é exatamente dizer para vocês que, o herdeiro necessário, quem que é o herdeiro necessário? Os nossos filhos, né. Os nossos filhos são herdeiros necessários, na ausência de filhos são os nossos pais. Na ausência de filhos e de nossos pais, é o cônjuge. Então, os herdeiros necessários, além da legítima, eu também posso doar uma parte maior para algum deles, eu posso fazer até uma doação diferenciada, mas na doação, eu não tenho nenhum poder mais, a partir do momento que eu faço uma doação para os meus filhos, dentro do direito de família e dentro do direito das sucessões, eu não tenho mais como remontar isso, eu não tenho como, fazer nenhuma outra indicação, eu fico completamente sem o domínio daquele bem. Feita a doação lá pelo Código Civil, pelo direito de família e pelo direito das sucessões, eu não tenho como rever esse ato. Ao passo que, quando eu faço a doação das cotas sociais dentro de uma sociedade holding patrimonial familiar, eu consigo retomar tudo, eu consigo redividir, eu consigo repactuar, eu consigo usufruir desses bens, eu consigo, gerir todo esse patrimônio até o meu último suspiro. Essa é a grande diferença de também fazer a doação não de bens, mas de cotas sociais, não de bens na pessoa física, mas de cotas sociais na pessoa jurídica da holding patrimonial. Então vamos adiante. A gente também precisa de ter, uma outra atenção que quando eu utilizo o direito de família e o direito das sucessões, eu também, posso fazer esse testamento, para os meus herdeiros necessários, posso fazer esse testamento, pra da forma que eu bem entender, desde que eu respeite a metade desse patrimônio sem gravame nenhum, porque nós já vimos que não pode ter gravame, mas eu também posso, na verdade, excluir da sucessão os colaterais. Eu posso excluir primos, tios, esses colaterais podem estar excluídos na sucessão, lá no direito de família. Na holding patrimonial, eu nem me preocupo com os colaterais. Por quê? Porque na minha sociedade de holding patrimonial familiar, eu já estabeleci que aquele patrimônio todo chegará aos meus filhos, que depois chegará aos meus netos e assim sucessivamente, né. Então, e fica tudo muito bem planejado e transmitido sem que eu precise de atuar em nenhum momento com o judiciário. Eu nunca vou precisar que, o judiciário, atue. A minha vontade estará estabelecida e deverá ser respeitada até o final. Então, quando você cria a sua holding patrimonial, você garante que esse patrimônio chegue aos seus herdeiros, da forma mais eficiente possível e da forma mais, segura possível. Por que que eu digo da forma mais eficiente possível? Porque quando eu faço a transmissão do meu patrimônio sem o planejamento patrimonial, eu tenho que recolher o imposto de transmissão, causa-mortes e doação, no estado de São Paulo, 4%, em vários estados do Brasil já chega a 8%, e nós já sabemos que isso vai se alterar nos próximos meses, né, quiçá ainda durante esse ano, porque, o Brasil ainda tem um imposto de transmissão causa-mortes barato em relação aos outros países. Mas por quê? Porque os outros países já têm uma educação familiar em que o patrimônio não fica
vinculado a nenhum CPF de nenhuma pessoa. O patrimônio das pessoas nesses países desenvolvidos, eles ficam desde sempre vinculados a a uma empresa, eles são institucionalizados, eles ficam dentro de uma empresa para que essa empresa, que nunca vai morrer, essa empresa faça a transmissão desse patrimônio a todo momento que haja uma alteração nos sócios. Quando que haverá alteração nos sócios numa sociedade familiar? Apenas na morte. Dificilmente um sócio familiar, um filho, mulher, vai pedir para se para sair dessa sociedade. Na verdade, eles entendem, eles vestem a camisa de que essa sociedade é uma sociedade que garante segurança e economia. E a incidência, então, desse imposto sobre a herança, e não é sobre a herança no valor histórico que está no imposto de renda, é sobre a herança no valor atualizado. O valor dos bens para efeitos de sucessão lá no direito das sucessões e no direito de família é aquele valor atualizado daquele patrimônio. E aí sim você vai ter uma perda que pode chegar em até 40% e no momento oportuno vocês vão aprender a fazer todos esses cálculos e eu já posso de antemão deixar consignado para vocês e garantir que o planejamento patrimonial através de uma holding familiar é muito, muito mais vantajoso, porque eu faço a transmissão desse patrimônio dentro de uma sociedade, transmitindo e doando as cotas sociais através de movimentos amparados na Lei das Sociedades Anônimas, que é a Lei 6.404, que é exatamente a lei que é utilizada pelas grandes fortunas no Brasil. Por que que ela é poderosa e importante? Porque, na verdade, ela faz com que esse patrimônio chegue aos filhos é, com uma eficiência tributária absurdamente grande. Eu consigo transmitir esse patrimônio com uma economia que pode, em algum momento, em alguma situação, dependendo do sistema que seja implantado para aquela família, esse patrimônio, esse imposto pode ter uma redução absurdamente grande, absurdamente alta. Então, essa redução de imposto, quando se utiliza o formato da holding patrimonial e se adota a lei das sociedades anônimas para fazer todos os movimentos societários e de transmissão desse patrimônio, a redução tributária é muito, muito, muito elevada. Então, é muito importante que a gente desloque todo o nosso patrimônio para o direito empresarial, porque ali a gente tem todo o amparo de uma legislação que facilita e favorece que a riqueza de uma sociedade seja preservada, as empresas, as sociedades sejam preservadas. Isso é uma escolha do Estado. O Estado quer preservar o patrimônio das pessoas. E como se preserva o patrimônio das pessoas? Institucionalizando esse patrimônio, não deixando esse patrimônio vinculado em nenhum CPF. Esse patrimônio tem que estar vinculado ao CNPJ. É lá que ele tem uma segurança muito grande e é lá que eu consigo que a minha vontade seja respeitada. Isso é muito, muito, muito valioso no direito de família. Por quê? A vontade do pai e da mãe precisa sim ser respeitada. Quando a gente faz um testamento, a gente tem o exemplo, por exemplo, do Chico Anísio. Ele fez testamento, ele não fez planejamento patrimonial através da institucionalização do patrimônio por uma holding patrimonial, por uma trade, por qualquer outro mecanismo, ele não fez. Ele fez um testamento, e o que está acontecendo? Quem está tendo que analisar a vontade dele é um juiz. A vontade dele está sendo analisada, a vontade dele pode ser analisada corretamente, mas pode ser analisada não tão fidedignamente, não tão corretamente.
Então, o mais importante é que a gente não deixe que as pessoas decidam a nossa vontade precisa estar expressa, e ela estar expressa significa que ela deve estar consignada em documento público que faz, eh, valer todos os nossos direitos perante toda a sociedade, porque é um documento público. Qual que é o documento público na holding patrimonial familiar? O contrato social, se for uma limitada, que é 99% dos casos, e um estatuto, se ela for uma sociedade anônima, ok? Então, a gente precisa, na verdade, de estar atento que os impostos podem levar até 40% do nosso patrimônio, e isso nós precisamos de evitar. Nós não podemos permitir que 40% do nosso patrimônio, 40% até 40% do nosso esforço durante uma vida, seja desviado para pagar a burocracia. Não é possível, seja desviado para pagar impostos, cartórios, advogados, não precisa nada disso, você pode e deve se movimentar. Não procrastine mais. Abra a sua holding patrimonial familiar. Conte conosco. Nós estamos te dando mais uma informação, nossa terceira aula, que ao final você vai estar seguro, completamente seguro, para fazer a sua holding patrimonial familiar. Esse é o nosso objetivo. No final do nosso curso, com a nossa ajuda sempre contínua, de mãos dadas, nós vamos te ajudar a constituir a sua holding, desde o contrato social até o registro na junta comercial. E aí, daí para frente, é um contador fazendo uma informação anual e pronto. Está tudo certo para que a sucessão seja feita no momento mais oportuno. A cada momento, a cada dificuldade, nós estaremos juntos. E você vai sempre poder contar conosco. Então, se você está entendendo que isso é bacana, que é bacana para você, que vai te ajudar, se você está acreditando que nós vamos conseguir juntos te ajudar a criar a sua holding, divulgue. Chame os seus amigos, chame a sua família, para que cada um de vocês também faça esse planejamento. Não vamos permitir que o nosso patrimônio seja corroído pela burocracia. Não vamos permitir que os nossos filhos sofram com o inventário. Com a holding patrimonial familiar instituída, você não precisará de se preocupar com a sua sucessão, e os seus filhos não precisarão se preocupar com o inventário. Ok? Até a próxima aula. Obrigada. Tchau, tchau.